Aposto que você já passou por isso. Você faz seu orçamento, tudo parece nos conformes, e na hora de negociar com fornecedores e concluir as compras, você se depara com uma inconsistência absurda nos gastos. Eu sei, dá dor de cabeça só de pensar, né? E não é uma raridade, viu? Para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná uma vez anulou um edital de contratação de pavimentação asfáltica por causa de uma inconsistência de assustadores 14% no valor dos serviços. A economia com a nova licitação foi de mais de R$100 mil. O que usaram para consertar isso? Você acertou. Foi a tabela SINAP. Olá, eu sou Lúcio Júnior e nesse vídeo eu vou te mostrar a importância dos valores de referência, além de quando e como usar a SINAP. Pera aí, volta um pouquinho. Importância dos valores de referência. Eu falei uma palavra mágica aqui que você não deve ter reparado. Aliás, não fui eu, mas sim a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que diz o seguinte: a SINAP deve ser utilizada como referência e não como tabela. Guarde essa frase com carinho, porque ela vai guiar o vídeo de hoje. SINAP significa exatamente Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Tradicionalmente, ela é referência para análise das operações da Caixa, com recursos do Orçamento Geral da União, mas tem sido adotado também pelo setor privado por causa da carência de informações de custos para a execução de obra. Afinal, a sua abrangência é nacional, com referências estaduais, resultado da pesquisa de preço realizada pelo IBGE. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender no caso de obras públicas. O uso do sistema SINAP é indispensável. Essa é a fonte oficial para obras de serviço de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. Eu vou te mostrar nesse vídeo como acessar e usar ela nesses casos, para aí abordarmos a utilização em obras particulares. Então continua aqui comigo e, se precisar, vá direto para a parte usando a minutagem na descrição desse vídeo. Diferentemente de outras tabelas de referência, a chamada tabela SINAP é gratuita e pode ser acessada na área de apoio ao poder público, no site da Caixa Econômica Federal. Logo de cara, você tem um sumário de publicações e, se quiser, mais abaixo, os relatórios mensais por estado. Ao fazer o download da tabela correspondente ao estado ao seu interesse, você vai ter acesso a um arquivo zipado com as informações que precisa. Uma delas é dos custos de composições e serviços. As composições de serviços, composições de preços unitários ou as CPUs, são como um checklist de tudo que é necessário para executar uma determinada tarefa. E a tabela SINAP traz um dos melhores bancos do Brasil. Para mais detalhes sobre os tipos de informações e escolhas na hora da consulta, recomendo você conferir o guia completo sobre o uso da SINAP, que está na descrição desse vídeo, inclusive. Mas é aí que vem o pulo do gato. Nem todas as despesas das obras estão na tabela SINAP. Embora seja uma referência detalhada e atualizada, a tabela não contempla todos os aspectos de um empreendimento em construção. Não inclui as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, instalações provisórias, depreciações dos equipamentos, compra de terreno, administração, financiamento e aquisição de equipamentos. Nas referências do SINAP também não é adotado nenhum percentual de BDI ou custo com transporte. Você deverá adicionar esse percentual ao orçamento conforme a análise. Então, mesmo em obras públicas, você precisa ter o bom senso de adicionar os gastos referentes às particularidades do projeto. Também devem ser observados fatores como as condições do terreno, o padrão de qualidade das construtoras e a especialização necessária em determinados procedimentos. E SINAP não calcula frete. Se o seu insumo tem na capital, o que acontece muito, vai mais um dinheiro aí nessas brincadeiras. Em obras particulares, é preciso ainda mais cautela. Na prática, os valores da tabela podem estar bem diferentes do que você vai encontrar no mercado. Quem faz a cotação do preço é o IBGE, e ele não dá conta de cotar todos os insumos que a SINAP tem. Então ele cota um insumo, vamos supor, de aço 8mm a R$10. E para o resto ele aplica a programação ou propensão de custo. É um cálculo a partir desse valor base, multiplicando por uma porcentagem. A cotação mesmo de ligar e verificar é minoria.
Por isso que às vezes fica muito fora. Ok, entendi. Posso desconsiderar então a tabela SINAP para esse tipo de obra? Olha, depende. É verdade que nem sempre a tabela de referência é a melhor opção para construtoras. Considere no seu caso, se você não tem nada para se basear, você pode começar pela SINAP, especialmente para calcular a produtividade, o coeficiente de mão de obra, por exemplo. Para a área de orçamento, é um bom ponto de partida. A dificuldade de aplicação é principalmente no setor de compras. A descrição é densa, abrangente e nem sempre usual para fornecedores identificarem insumos. Agora, se sua empresa é mais madura, usa uma base própria dentro de uma plataforma e também digitaliza o seu processo de cotações, utilizando algum software que conecta as empresas com fornecedores, isso fica mais fácil. Trabalhar em planilhas eletrônicas com um volume tão grande de informações vai te impedir de aproveitar todo o potencial, tanto da SINAP quanto dos valores que você coletou com fornecedores. Mas se você contar com um ERP confiável, realizar a atualização de insumos e grupo de insumos pode ser uma tarefa fácil. É possível integrar a informação de orçamento e suprimentos, por exemplo, e adotar como novo preço orçado, o menor preço realizado. Resumindo, use os valores de referência como um bom senso e conte sempre com a tecnologia para deixar seu orçamento e compras mais precisos. Fique ligado para mais conteúdo sobre como transformar sua construtora com inovação e tecnologia aqui no canal do Ciente. Até a próxima!